Bom, então apenas uma última observação sobre o momento angular é que ele possui uma interpretação que a gente pode ter sobre o que é o momento angular. O momento linear ele representa a quantidade de movimento linear que os objetos possuem quando eles se deslocam em linha reta. Por exemplo, no movimento retilíneo, a gente calcula a quantidade de movimento associada ao objeto, multiplicando a massa dele pela velocidade. No momento angular, a gente tem uma interpretação muito parecida, que ela é compreendida como a quantidade de movimento rotacional que um objeto possui, quanto ele está rotacionando. Para entender um pouco melhor isso, eu vou discutir um pouco de uma forma mais ampla sobre o momento angular, porque ele é bem interessante, porque a gente pode ter, por exemplo, um objeto aqui de massa m que esteja se deslocando em linha reta, com uma velocidade v. Tá? E se ele está se deslocando em linha reta, eu tenderia a pensar que ele só vai ter momento linear. Né? Um objeto que está se deslocando em linha reta só vai ter momento linear. Depende. Depende porque o momento angular ele é extremamente dependente de um ponto de referência. Então, por exemplo, eu posso, por exemplo, calcular o momento angular em relação ao ponto A, por exemplo, localizado nesse ponto aqui. Eu sei que eu escrevi um momento angular com vocês, sempre fazendo referência a esse R aqui como sendo a distância de que o objeto está para o eixo de rotação. Mas, discutindo de uma forma mais ampla, o momento angular, esse R aqui para o momento angular, não precisa estar vinculado a um eixo de rotação. Ele pode estar vinculado a qualquer ponto do espaço. A qualquer ponto do espaço. Tem um objeto aqui se deslocando com velocidade v, e eu posso calcular o momento angular desse objeto em relação a qualquer ponto do espaço, inclusive o ponto A. Tá? Então eu posso, por exemplo, ter o LA, momento angular, em relação a isso aqui. Vale escrever, porque isso aqui é uma coisa bem importante. O momento angular ele é sempre calculado em relação a um ponto de referência. Lembra da energia potencial gravitacional? Ela também, né? A energia potencial gravitacional a gente sempre calcula em relação a um ponto de referência. A gente escolhe uma altura zero e calcula as energias potenciais em relação àquela escolha. O momento angular também, tá? O momento angular ele sempre vai depender de um ponto de referência, assim como o momento de inércia. Tá? O momento de inércia ele é calculado sempre em relação a um determinado ponto. Só que no caso do momento de inércia, ele sempre vai estar relacionado ao eixo de rotação. Porque o momento de inércia é uma quantidade que surge para estudar movimento de rotação. O momento angular não. O momento angular é uma coisa mais geral, é uma coisa mais ampla, ele não depende de um eixo de rotação. Ele depende de um ponto. Ele precisa de um ponto de referência, mas naquele ponto de referência não precisa ter um eixo de rotação. Tá? Um eixo de rotação mecânico, físico, real. Não precisa disso, tá? Porque ele tem uma interpretação mais ampla. Qual é essa interpretação? Que é o que eu vou falar para vocês aqui. Então, olha só, um objeto está se deslocando em linha reta com velocidade v e tem massa m. Como é que a gente vê a quantidade de movimento rotacional desse objeto em relação ao ponto A? Que no fundo é o momento angular desse objeto em relação ao ponto A. Para vocês se convencerem de que esse objeto possui um momento angular em relação a esse ponto, basicamente a gente pensar da seguinte forma. No ponto A, vocês traçam retas que emergem aqui do ponto A, como se fosse uma fonte de luz emergindo raios aqui, ó, radiais aqui, ó, tá? Retas, linhas retas, tá, gente? Essa é uma interpretação visual sobre o momento angular, tá? Então, quando vocês querem calcular o momento angular, sempre tentem visualizar esses raios saindo do ponto em que você quer calcular o momento angular.
Tá? Então, em relação ao ponto A, tem essas linhas aqui radiais que emergem do ponto A. Percebem que o objeto andando em linha reta, ele vai cruzar essas linhas, tá? Essas linhas radiais aqui, saindo do ponto A, ó, o objeto aqui ele vai passando por um monte de linhas que saem do ponto A. Ele vai cruzando. De tal forma que, em relação ao ponto A, é como se esse objeto estivesse atravessando, andando, fazendo ângulos, porque ele está, embora ele esteja andando em linha reta, ele está cruzando um monte de linhas radiais do ponto A. Então é como se ele estivesse rotacionando em relação ao ponto A, embora o movimento dele seja em linha reta. Tá? E qual seria uma situação onde esse objeto não teria momento angular? Se eu tivesse um objeto, um segundo objeto aqui, que se deslocasse ao longo de uma dessas linhas. Tá? Vamos pôr um V' aqui, um V' aqui. Quando que um objeto não tem momento angular em relação a um determinado ponto? Quando ele anda em cima de uma dessas linhas radiais. Porque andar em cima de uma linha radial não tem componente θ. Lembra da coordenada polar, que eu tenho direção radial e direção angular? Um objeto que anda em cima de uma linha radial não tem componente angular, então não tem momento angular. Tá? Em relação ao ponto A, ele só tem movimento radial, ele só tem movimento em linha reta. Tá? Então ele não tem momento angular, só nesses casos. Mas, para um objeto que não anda em cima dessas linhas radiais, ele vai ter um movimento ao longo da linha radial, mas também ao longo da linha angular. E aí ele vai ter um momento angular associado. Tá? Só que isso tudo em relação ao ponto A. E lembrem-se que o que é importante nesse cenário são os objetos que estão se movimentando, não o observador, não quem está olhando para tudo isso. O importante são os objetos que se movem. Então, por exemplo, eu posso ter um segundo observador aqui, nessa posição. Eu posso chamar de B. De novo, vai ter linhas radiais aí. Vamos colocar o observador B aqui, ó. O observador B bem embaixo dessa partícula aqui. De tal forma que as linhas radiais do B, ó, esse aqui não tinha momento angular em relação ao ponto A, mas em relação ao ponto B ele vai ter, porque ele vai cruzar as linhas do ponto B, as linhas radiais do ponto B, enquanto que esse objeto vai andar em cima de uma linha radial do ponto B. Então, agora esse não tem mais momento angular em relação ao ponto B, e esse tem momento angular em relação ao ponto B. Conseguiram visualizar quando a interpretação de momento angular quando ele consegue passar por essas linhas, tá? Consegue transitar entre linhas radiais. Quando o objeto transita entre linhas radiais em relação a um determinado ponto, ele vai ter momento angular em relação àquele ponto. Tá? Então essa é a visualização do momento angular. É uma das interpretações que a gente pode ter, porque quanto mais linhas radiais ele cruza, quanto maior for a quantidade de linhas que eles cruzam, maior a quantidade de movimento angular esse objeto possui em relação a um determinado ponto. Tá? Lembre-se sempre disso, que o momento angular precisa ser calculado em relação a um determinado ponto. Acho que mais do que isso é fazer exemplos e a gente entender direitinho o que está acontecendo, incluindo aí a conservação do momento angular. Tá? Vamos fazer mais exemplos.